E aí pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho um certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua e no vídeo de hoje eu vou apresentar uma das árvores mais admiradas na obra do Clássico das Montanhas e Mares, ou seja, ela não perde a sua magnificência para a árvore de Jiangmu que a gente viu nos vídeos anteriores, essa árvore aqui. E ela também não perde para Montanha de Buzhou, que a gente tem aqui mais na região norte, que é essa daqui. E o título de hoje vai ser a árvore de Fusang. Tá? Aqui em chinês a gente chama de Fusangsu. Tá? Então, antes de contar a história, eu vou primeiro posicionar o meu mapa no Clássico das Montanhas e Mares, aqui na região do extremo leste. Mapa este que você pode acessar no site www.primomandarim.com. E eu vou posicionar aqui, eu vou abrir meu painel administrativo e dentro da minha biblioteca de imagens, tá, eu já criei então os meus marcadores que eu vou utilizar aqui, tá? Então o primeiro marcador que eu vou colocar aqui é essa árvore de Fusang, ou a árvore mítica do sol, tá? Ela é uma árvore bastante iluminada, como se estivesse pegando fogo, e ela representa a moradia para os 10 corvos dourados, ou seja, os 10 corvos dourados se abrigam aqui nesta árvore. Tá? Então, eu coloquei aqui dentro da descrição desta ficha que os 10 corvos dourados moram aqui, e a gente abrindo aqui nesse painel, tá? Depois eu dou uma organizada aqui, tá? Então é a moradia dos 10 sóis. Então cada sol representa um corvo. Por quê? Porque o corvo carrega o sol, tá? Então se a gente tem 10 corvos, a gente tem 10 corvos carregando o sol. O segundo marcador é esse aqui, que é um corvo com 3 patas, tá? Então ele mora na árvore de Fusang. No total temos 10 corvos aqui e eles se revezam para cruzar o céu. Cada mês é dividido em 3 períodos de 10 dias. Então a gente tem 10 dias e mais 10 dias, que dá 30 dias, tá? Para cada 10 dias eles se revezam aqui. Então a gente tem 10 corvos aqui, cada um deles vai percorrer um desses dias. E aí começa o segundo período e aí começa de novo o revezamento. E no terceiro período, né, de 10 dias, a mesma coisa. Então, sempre quem está posicionado na parte de cima é aquele que vai cruzar o céu do Clássico das Montanhas e Mares. O terceiro marcador que eu criei aqui é a mãe desses corvos, que se chama Shihe. Aqui Shihe, tá? Primeiro que ela é mãe dos corvos. Segundo, na segunda observação que eu coloquei na ficha, ela nasceu 10 sóis e ela é esposa de Dijun, que em chinês a gente chama de Dijun. Quem foi Dijun? Tá? Dijun é um outro marcador que eu criei. Ele está representado aqui. Tá? Ele foi um dos principais ancestrais mais famosos da mitologia chinesa. Primeiro que ele foi o pai dos 10 sóis, ou seja, ele é marido da Shihe. Ele é o pai dos 10 sóis e ele teve 3 esposas, tá? A primeira é essa Shihe, que a gente já falou. A segunda é Sanxi, que é a mãe das 12 luas, tá? Então, da mesma forma que existem o corvo que cruza o céu carregando o sol, na parte da noite a gente teria também uma representação simbólica para representar a parte da noite. Eu não encontrei muita informação a respeito das 12 luas, tá? Provavelmente também são algum tipo de corvo que carrega a lua. E eu também encontrei outras informações que, por exemplo, representam o oposto do corvo, que seria no caso os sapos.
tá? Porque os sapos eles representam a sombra da lua. Então, desta forma, o sapo também seria uma representação para isso, tá? E a terceira esposa do Di Jun, que é de Jun, é a Erhuan. Essa Erhuan, ela foi também uma esposa importante porque ela deu à luz a um filho que se chama Hou Ji e que seria então o descobridor dos cereais chineses. E a gente teria então, a partir disso, se eu não me engano, o neto dele seria então o grande desenvolvedor da parte agrícola. Então a gente tem também que o Dijun, ele foi originário, né? Foi ele quem então criou não apenas essa cidade de Suyouko, tá? Mas também outros países ele também criou. Tá? Então esse Suyouko, ele fica aqui, ó, nessa região aqui. Tá? Então ele foi o ancestral desse país e de muitos outros aí dentro da obra, que eu não sei te especificar quais, mas a importância dele é que ele a linha sanguínea dele corre por vários países dentro dessa obra. Só para concluir este vídeo, para não ficar muito longo, a gente tem então os 10 corvos dourados, tá? E no final a gente vai se deparar com um grande problema, que seria esses 10 corvos voando ao mesmo tempo. E aí eu criei mais um marcador, que seria o arqueiro Hou Yi. Tá? Esse Hou Yi, ele era o general do Yao, e ele foi encarregado de abater esses 9 corvos, que é uma história que eu vou contar bem mais pra frente. Eu havia dito que esse Hou Yi é o general do Yao. Quem foi esse Yao? Ele foi, se eu não me engano, o filho de Ti Ku. E quem foi Ti Ku? Ti Ku foi o bisneto do Imperador Amarelo. Então o Imperador Amarelo, a gente já criou ele aqui, ó. Inclusive tá com bordas amarelas, que eu considero ele como um personagem principal da obra. A gente sabe que a partir deste momento, quando eu já estou me referenciando aos descendentes do Imperador Amarelo, a partir desse momento eu já estou falando mais ou menos bem próximo do ano de 2070. A partir disso eu sei que eu já estou me aproximando muito da primeira dinastia chinesa, tá? Porque esse Yao, depois ele passou através de sistema de sucessão do trono do imperador, passou para Sun, e depois esse Sun passou para o Yu, e esse Yu, que é o Taiyu, seria o primeiro imperador da China. Devido a seus grandes resultados em controlar enchentes, ele acabou virando o primeiro imperador da dinastia chinesa, que é a dinastia Xia. Esse Taiyu se eu não me engano, eu mencionei ele aqui na história aqui da montanha de Buzhou, quando havia o deus da água Gong Gong estava lutando contra o neto do Imperador Amarelo, Zhongshu, que é esse personagem aqui. Tá? O deus da água era esse aqui. E aí a gente tem a continuidade, né, dessas personagens, passando para o general Xiang Liu também, que continuou. E aí dentro dessas batalhas próximas à montanha de Buzhou, a gente tem então que no final o Yu o Grande foi o grande vencedor da batalha contra as enchentes, e aí acabou virando então o primeiro imperador da China. Antes que você me pergunte por que o Imperador Amarelo não é o primeiro imperador, em questão de dinastia chinesa, o primeiro imperador foi Yu o Grande.
Mas em questão de unificação das tribos chinesas, antes da formação da primeira dinastia, provavelmente o Imperador Amarelo pode ser considerado como realmente o primeiro imperador. Então, antes que o vídeo fique longo, eu vou terminar por aqui e no próximo vídeo eu continue falando da história da árvore de Fusang. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar e até os próximos vídeos.